Hoje eu vou compartilhar esse versículo aqui, pessoal. O importante é ler a Bíblia, examinar. Assim como a gente faz pesquisa, certo? Pega um livro acadêmico, estuda, a gente tem que estudar a Bíblia. Não ficar só debatendo na internet. Tem que ir para o versículo. Se você não acreditar e ter fé, vai ficar difícil, certo? Antigamente também era assim. Vamos ler aqui, ó. Antigamente também o povo era assim, dessa forma. Alguns gregos desejavam ver Jesus. Olha, alguns gregos, certo? Aqui vai entrar a teologia, vai entrar, se você pegar aí, análise, né? Análise da liturgia bíblica, também Eclesiastes, se você vai começar a fazer a leitura bíblica hermenêutica, aí começa a fazer. Você tem que ler a Bíblia, pessoal. Aqui é o Evangelho de João, certo? João, capítulo 12, versículo 20. João, ele testemunhou, né, aqui, que alguns gregos desejavam ver Jesus. Então a gente deve ler a Bíblia dessa forma. Porque se você for ler a Bíblia, discutir a caramba, você não vai sentir o Espírito Santo, certo? E você não vai ter interpretação. E aí vai se perder sua fé, e aí pronto, acabou. Você vai seguir sua consciência e não consciência do Espírito que vem lá do céu. Ok? O título é bem claro, né? Alguns gregos desejam ver Jesus. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, né? Havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, certo? Que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus falando ali no meio da multidão. E em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus falando por parábola aqui. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Glória a Deus. Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estou, ali estará também meu servo. Onde Jesus está, a gente servirá a Deus. E se alguém me servir, o Pai honrará. Devemos só servir a Jesus Cristo. Agora, a Jesus falando, né? Chegando ali no momento, estava angustiado no meio da multidão, ele sentiu, ele era em carne, né? Para que, assim como nós sentimos no dia a dia na correria, ele falou: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Jesus estava no momento de oração, creio eu aqui, se interrogando a si mesmo. E aí ele pediu a Deus a nossa comunicação, como é importante a nossa comunicação com Deus. Às vezes a gente queremos analisar a Bíblia aqui de forma aleatória, de forma didática, acadêmica. Não. É uma história na vida real, como a gente analisa no dia a dia. No dia a dia, quando a gente está na correria, a gente tem que analisar as coisas não cientificamente. Nós temos que analisar espiritualmente. E ele aqui fez isso. Jesus ensinou a gente. Ele estava angustiado. O que ele pediu, ele falou: Pai, salva-me desta hora. Mais precisamente, com este propósito, vim para esta hora. Então Jesus, Pai, salva-me esta hora. Mas ele depois afirma, né? Mais precisamente, com este propósito, vim para esta hora. E ele estava angustiado, mas sabia do seu propósito. Pai, glorifica teu nome. Jesus aqui, primeiramente, honrou a Deus, conversando com Deus.
certo? Ele primeiramente ele honrou a Deus. Então ele glorificou, mesmo acontecendo aquela circunstância, ele glorificou o nome de Deus, ensinando a gente. Então veio uma voz do céu, ó a comunicação aqui. E Deus aqui respondendo o próprio Filho, respondendo a Jesus. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Amém. Eu imagino nesse momento aqui Deus ali conversando com Jesus. Na verdade, Deus falando em alta voz. A multidão ali fez o seguinte. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão. Então aqui João ali, o povo testemunhando um trovão no momento, né? Ali da discussão. Eu creio que antigamente não tinha muita ciência e acaba que as pessoas não entendendo. Mas aqui eu não estou analisando cientificamente, porque eu estou analisando no propósito que ali teve um momento que Jesus glorificou ao Pai e Deus respondeu na forma natural. E ele diz aqui, eu já o glorifiquei, glorificou a Jesus Cristo. E já glorificou o nome dele mesmo. E ainda o glorificarei. As pessoas pensaram aqui, ó, a multidão, pois que ali estava, tendo ouvido uma voz, diziam que havia havido um trovão. E outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então as pessoas ficou perplexas, né, no momento. Então explicou Jesus. Jesus gostava de explicar. Como o Pai, ele explicou às pessoas ali no momento. Não tem... É fácil, as coisas de Deus são fáceis. Não precisa muita complicação, não precisa muita matemática. Não precisa... As coisas de Deus é do dia a dia, entendeu? Somos carne, somos pessoas, certo? Temos muitos problemas aqui na Terra. Então, as pessoas só estão olhando pro carnal. Somos pecadores. Eu sou pecador, todo mundo é pecador, mas aqui a gente tem que ver o que o propósito de Deus tem nas nossas vidas, nesse mundo, na verdade. A humildade, um Deus glorioso, que Ele quer sempre mostrar, não a soberba do mundo, né? As pessoas só querem julgar as práticas das pessoas. E os judeus, eu vou explicar aqui depois, a explicação da incredulidade dos judeus. É o mundo só quer julgar você, suas práticas, suas ações, e não está vendo a sobriedade. As pessoas só vão acusar vocês, certo? Voltando aqui, a multidão, pois ali estava, tendo ouvido, né? Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz. Jesus, para você ver a humildade, próprio Deus, ele falou, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Eu imagino aqui você pode imaginar várias coisas, sua interpretação, seu contexto de mundo, aí na sua mente agora, você pode analisar por que Jesus explicou às pessoas. Se ele já ouviu aqui, Jesus poderia se maravilhar aqui e falar, querer ser o Todo-Poderoso, querer mostrar para a multidão que é uma voz que está vindo dos céus, se exaltar, mas não, ele não se exaltou. A humildade aqui. Jesus, o próprio Deus, ele explica às pessoas, não foi por mim, ele não se exaltou, ele foi por vocês, essa voz, e sim, por vocês, por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então Jesus teve que, a gente sabe toda a história de Jesus, teve que passar esse julgamento, certo? Aqui na terra, para que a gente saiba diferenciar as coisas do mundo, certo? As coisas que estão acontecendo e ainda vai acontecer ainda, né? Aqui são atos, né, que aconteceu, que estava escrito no Antigo Testamento, aqui mais à frente vai falar, certo? E no Novo Testamento, as coisas que vão acontecer estão lá no Apocalipse. Mas as coisas que estão acontecendo aqui nesse livro aconteceram, já estava escrito. E as pessoas interrogam aqui na frente. Aqui, ó. Quando ele fala isso na multidão, Jesus sempre pegava a Bíblia para analisar, certo? Sempre tinha o Antigo Testamento em mãos ali para poder falar para as pessoas.
Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isso dizia, significando, né, de que o gênero de morte estava para morrer. Aí o pessoal ali, como todo mundo faz aqui na terra, na internet, ou no dia a dia, quando tá com as pessoas gostam de fazer o quê, pessoal? Você sempre vai ouvir isso. Vocês do dia a dia, você que estuda, você faz universidade, ou você que está numa mesa de qualquer lugar, as pessoas vão replicar, as pessoas vão indagar. E não adianta, é assim. Porque a gente na carne quer sempre ter uma explicação das coisas. E não precisa. E replicaram, né? Pois, a multidão, não temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Olha, as pessoas já estão indagando. O que as pessoas fazem, né? As pessoas fazem o quê? Pegam e indagam umas coisas do passado. As pessoas querem pegar ali a lei, pegam assim, esse é tipo, eu vejo aqui como no dia de hoje. As pessoas pegam ali, ah não, mas o livro de Darwin, oh, mas o livro de X, mas o livro de Y. As pessoas fizeram isso com o próprio rei, com o próprio Jesus, com o próprio Deus. Então, vamos para frente. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E eles liam também. Viu? E como dizes tu, se necessário que o Filho do Homem seja levantado. Quem é esse Filho do Homem? Imagine que os próprios judeus, né? E Jesus, próprio Deus, respondeu de forma mansa. Respondeu-lhe Jesus. Por isso Deus fala por parábolas, porque as pessoas, até hoje, né, na verdade, é difícil entender, é difícil se converter. Eles vão ficar procurando isso aqui, ó. Replicar. Todo dia as pessoas vão ficar replicando. Ô, velho, hoje eu tô mal. Hoje aconteceu isso, hoje aconteceu aquilo, hoje eu tô passando. Deus sabe de tudo isso. Ele é o Deus onisciente, onipresente. Mas as pessoas querem contestar isso. As pessoas querem estar esperando um rei. As pessoas esperam. Tá lá, o rei que. O governante que quer matar todo mundo, que quer soltar bomba na terra. As pessoas não veem que o próprio mundo é a destruição. E aí eles querem criticar uma própria pessoa, o próprio Deus. Mas Deus deixa. Deus dá o livre-arbítrio aí, os presidentes e a todos para poder fazer o que quiser nessa terra, né? As leis. Se você acha que as leis são aplicadas do próprio homem hoje, reflita na palavra de Deus. Se você acha que as leis do homem são boas, certo? Reflita aí, desde a Segunda Guerra Mundial, desde a Terceira. Veja o ato do homem, não é Deus não. Deus deixa o homem fazer o que quiser. Se vocês querem seguir príncipe, eles querem seguir príncipe. Nós temos ouvido a lei de que Cristo permanece para sempre. Ele está esperando um rei. E como diz tu, necessário que o Filho do Homem seja levantado. Quem é esse o Filho do Homem? Nessa época tinha reis também, né? Hoje a gente tem as nações, a Europa, Estados Unidos. Nessa época aqui também tinha as nações. Continuou o mundo, certo? A gente sabe da história. E respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. De forma, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tende luz. É o que Deus fala. A gente tem que andar ainda como a gente tem luz aqui nessa terra. As coisas estão se fechando. Quem está fazendo isso não é Deus não, viu? É o ser humano aqui na terra. Fome. É Deus que está fazendo fome. As leis aí estão sendo aplicadas. Desemprego. As pessoas querendo fazer uma outra. É Deus? As pessoas responsabilizam a Deus? Não. Isso aqui é ato do ser humano. Deus vem explicar como andar no mundo. Contestação, intrigas. E ainda aqui, ó, ainda por um pouco a luz está convosco. Deus está conosco, mas ele vai ter que andar por um pouco, né? Jesus estava com eles ali, mas ele não estava percebendo. Andai quando tem de luz, para que as trevas não vos apanhem. As trevas é o próprio mundo. As trevas podem pegar a gente. A gente é carne aqui. Se o próprio Jesus teve angústia, imagina a gente aqui. Aflição. E quem ainda anda nas trevas não sabe para onde vai. É verdade, eu já andei nas trevas já. E ainda passo por dificuldade. Eu estou lendo a Bíblia porque eu peço a Deus, eu estudo, faço o mesmo monte de coisas, mas eu tenho dificuldade na vida. Quem é que não tem dificuldade nessa vida? Entendeu? Quem é que não tem? Quem é que não é falho, não é pecador? As pessoas querem. Ó, a igreja, pessoal, somos nós. Se você for ler a Bíblia aqui.
Você tem que entender que Jesus aqui ensina a igreja somos nós. Aqui, ó, quem anda nas trevas, quando as pessoas falam as trevas, porque a pessoa está pecando ali, está fazendo mal. Tem coisas que não é tudo trevas. Aqui ele está falando de trevas maiores. Trevas das governanças maiores nesse mundo. Não é trevazinhas pequenas do dia a dia, não, que a gente vê ali, não. São trevas do mundo, das coisas que está se fechando. Você tem que estudar Apocalipse e ver, entendeu? Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Quando a gente tiver Deus, a gente tem que andar na luz. Jesus disse estas coisas e retirando ocultou-se deles. Então Jesus deixou ali a palavra. Eu creio que aqui pode ter várias interpretações. Deus pode te usar aqui lendo e depois no seu contexto de mundo que você já passou, te usar, trazer uma interpretação. Você pode chegar e ler esse versículo no seu contexto revoltoso, você pode replicar, contestar, peça a Deus oração. Mas o que eu quero trazer é isso para a gente ler a Bíblia. São 16 minutos aqui. Aí depois Jesus fala que a explicação da incredulidade dos judeus, que aqui é que Deus usou a própria Bíblia aqui também, o Antigo Testamento, Isaías, certo? E ele explica o Antigo Testamento para as pessoas. Mas as pessoas não creram, certo? Então assim, a Bíblia é importante ler. Estou compartilhando aqui que eu gosto de fazer pesquisa ciência e fé e também da religião, certo? E a Bíblia, eu participo de canais aí, sigo a palavra de Deus, mas só que sou falho, sou pecador, mas o que salva a gente é andar na luz. As pessoas, o ser humano não vai conseguir ajudar a gente totalmente. Se a gente fala isso, fala uma coisa ou outra, não vai conseguir ajudar. As pessoas não conseguem tirar. Quem é que vai tirar a angústia do outro? Quem vai conseguir tirar a angústia? Você consegue tirar a angústia do outro? Tira a angústia dando medicamento. Tira a angústia... Não tem como, pessoal. Tem coisas que remédio é bom, não estou dizendo. Mas tem coisas que pela ciência não dá certo. Enfim, cada um tem o seu contexto. Eu só quis compartilhar aqui no meu canal esse versículo. Tem aqui, eu vou explicar um pouco lá mais à frente, alguns versículos, mas tem muita interpretação. Deus fala que a palavra dele jamais passará. E é isso, vai ter versículo bíblico aí, vai ter na internet mesmo muito de assunto. Então saiba filtrar, viu? Saiba filtrar para chegar lá na frente aqui Deus falar, ó. As trevas, certo? A gente vai passar por dificuldade. E não é lei pequena não, viu? É lei grande desse mundo, certo? Então assim, Jesus, ele vai ensinar muitas coisas a gente.